Fala pessoal! Neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como montar o setup para usar a minha metodologia de análise na plataforma Profit da Nelogica. Falando brevemente da metodologia, ela é dividida basicamente em duas etapas, tá? Então a gente vai montar duas telas aqui. Primeira tela, a tela onde eu faço análises antecedentes, ou seja, leading analysis. São análises que me permitem fazer previsões a respeito da estrutura da movimentação de preços, tá? Segunda tela, lagging analysis, de análises atrasadas, né, traduzindo para o português, que é a tela de confirmações. Então, nessa segunda tela, a gente confirma, aguarda a movimentação do preço e confirma as previsões feitas na primeira tela, na primeira etapa da análise, tá? Bom, eu gosto de usar o gráfico com fundo branco, tá? E as barras pretas nesse caso. A gente vai primeiro começar pela primeira etapa, a tela da primeira etapa da análise, tá? Que neste caso eu gosto de usar gráficos de barras, tá? Por quê? Porque o que me importa nesse cenário é enxergar a estrutura de preços, tá? Então, tanto as ondas de impulso quanto os padrões de correção. Isso que importa para mim. Nessa etapa da análise, eu não uso nenhum indicador específico, porque eu uso alguns estudos apenas que são algumas ferramentas de Elliott Waves, por exemplo, como esta aqui, tá? Porque essas ferramentas elas servem para fazer marcações no gráfico, tá? E assim entender melhor a estrutura de preço. E também uso grids de retração e projeção Fibonacci, tá? Esses grids eles determinam níveis de preço, tá? Então, basicamente, com esses dois estudos, né, basicamente Elliott Waves e Fibonacci, eu concluo a primeira etapa, tá? Com essa metodologia, com essas análises, eu consigo fazer algumas previsões a respeito da futura movimentação de preço. Só que essas análises, elas precisam ser confirmadas numa segunda etapa de análise, que é a etapa de confirmação. Tá? Para essa etapa de confirmação, eu uso uma outra tela. Nessa tela, vamos inclusive chamar essa aqui de tela GPS. Por que eu coloquei este nome nessa primeira parte da análise? Porque ela me ajuda, e aí sim é uma referência ao sistema de posicionamento global, ela me ajuda a entender em qual contexto de movimentação de preço, da estrutura, o preço, a movimentação atual está inserida. Tá? Então, por isso, de fato, nessa estrutura toda aqui de preço, tá? A gente entende o posicionamento do preço atual e tenta fazer previsões a respeito de uma próxima movimentação de preço. Joia? Então, esse é o racional da telinha GPS. Tá? Próxima tela é a tela de confirmação, tá? Então eu chamo ela de tela de confirmação. E é aqui que eu uso alguns indicadores, tá? Bom, primeiro de tudo, nessa tela de confirmação, eu uso o gráfico de candles, que são candlesticks, tá? Por que eu uso candlesticks? Apesar das informações que o gráfico de barras e de candlesticks serem as mesmas, né? Então, naquele determinado período, a gente tem a informação de abertura, fechamento, máxima e mínima daquele determinado período, tá? Então, as informações na barra e num candlestick são as mesmas. Entretanto, visualmente, é mais fácil de enxergar, de fazer a análise de price action com o gráfico de candlesticks, tá? Então, é por isso que nessa tela de confirmação eu uso esse tipo de gráfico, tá? Inclusive, uma das principais análises que eu performo nessa etapa da metodologia é, de fato, a análise dos candlesticks, que é basicamente price action, né? Principalmente em regiões de suporte e resistência, tá? Enfim, vamos seguir aqui com os indicadores. Primeiro deles, eu uso uma média chamada de AMA, que é essa aqui, ó, tá? Para determinar a tendência. O que é AMA? Ela é uma média adaptável, né? Ela chama Adaptive Moving Average, tá?
Eu, na verdade, uso duas de 2 períodos distintos, tá? Uma com 10 períodos, uma com 24 períodos, certo? Próximo estudo, que também ajuda a determinar a tendência, é uma média que pondera pelo volume as negociações, tá? É a chamada VWAP. Essa média é importante porque ela concentra diversas ordens, principalmente institucionais e de sistemas de negociação algorítmicos, tá? Então, naturalmente, a VWAP ela serve sim como nível de suporte e resistência, naturalmente, porque ela concentra diversos níveis, ordens de diversos players distintos, tá? Então, naturalmente, ela serve sim como suporte e resistência, tá? E ajuda a determinar a tendência. Bom, com médias, são só essas que eu uso, tá? Então, são duas médias de períodos distintos, 10 e 24, chamada de AMA, Adaptive Moving Average, tá? E uma VWAP diária, com a movimentação diária. Próximo estudo, que também é importante, principalmente para o Price Action, volume. Vamos procurar ele aqui. Volume. O volume é importante também para definir a força da tendência, tá? Então, quanto mais negociação naquele determinado período, mais forte é a confirmação que a gente tem a respeito da movimentação de preço, certo? Em cima do volume, eu uso mais dois estudos, tá? O primeiro deles é a média do volume. Ó. Eu coloquei uma média de 10 períodos, e assim a gente consegue verificar os períodos onde tem movimentação acima da média, negociação acima da média de preço. É isso que é importante para identificar, tá? Uma segunda ferramenta que eu uso também no volume é uma Bollinger Bands. São bandas de Bollinger, tá? Eu uso no volume. É exatamente também para identificar períodos onde existe uma forte movimentação de preço estatisticamente acima da média. Tenho que vir por aqui. Pronto. E eu ajusto a Bollinger Band com 1,5 desvios padrões, com um período de 20, tá? Então aqui também a informação que a gente tem são períodos em que o gráfico, em que houve, na ocasião, mais negociação em determinado período, tá? Então aqui, acima de 1,5 desvio padrão, aqui são pontos mais importantes, onde a gente costuma ter barras de tendência, tá? Barras de tendência são fortes barras, tá? Então esse é um ponto, por exemplo. Esse é um segundo ponto. Coincide com esta barra aqui. Certo? Então essas barras com volume acima de 1,5 desvio padrão da Bollinger Band são as barras que me interessam aqui na análise. Joia? Então essa é a utilidade da Bollinger Band no volume, tá? Alternativamente, você pode optar por usar só a Bollinger Band e não a média também, né? Inicialmente eu plotei uma média de 10 períodos, mas você pode optar por usar só a Bollinger Band, tá? Senão a informação acaba ficando redundante aqui no meio do indicador. Próximo indicador que eu uso chama-se Composite Index. Ele não existe nativo na plataforma Profit, eu precisei desenvolver.
certo? Esse indicador, ele basicamente é um indicador onde a gente percebe, onde eu meço o momentum do mercado, né? O que é momentum? É aceleração, força, né? Se o mercado está rápido ou devagar, tá? Então isso, momentum é a aceleração, é o quão rápido ele está se movendo. E também ele é excelente para detectar divergências, tá? Então as divergências entre topos e fundos são detectadas principalmente por esse indicador. O último indicador que eu uso é o IFR, ou RSI em inglês, tá? De 14 períodos. Aqui no IFR, também eu uso com médias móveis. Eu vou ensinar vocês a como fazer isso aqui, tá? Então a gente tem que chamar o indicador, colocar a média por aqui. Eu uso uma média de 9 períodos e outra média de 45 períodos, certo? Então eu tenho duas médias aqui no IFR, tá? O IFR também tem uma característica interessante, que eu preciso fazer aqui no canto, que vem aqui na barra lateral, e eu insiro uma grade fixa. Primeiro eu vou remover as duas que estão aqui, porque o que me interessa são os níveis de preço do IFR, tá? Então no grid horizontal, eu faço duas bandas distintas, a banda contínua e a banda pontilhada, tá? Primeiro eu vou colocar aqui a banda pontilhada. Os níveis das bandas pontilhadas são 20 e 25, 60, 65. Tá? Essas são bandas pontilhadas. Eu vou mostrar para vocês visualmente daqui a pouquinho, tá? Então, essa banda aqui. Banda pontilhada. Certo? A banda pontilhada, vocês conseguem observar aqui no fundo agora, no fundo do IFR, tá? Então, tem uma grade fixa que está. Agora, eu vou incluir a banda contínua. Nível 35, 40, 75, 80. Banda contínua, 75. Então a gente nota que atrás do IFR existem duas bandas, tá? Quando o indicador trabalha na banda entre as bandas pontilhadas, significa tendência de baixa. Quando trabalha entre as bandas contínuas, significa tendência de alta por ativo. Joia? Basicamente, essa é a tela que eu uso de confirmação para confirmar os estudos que eu fiz na primeira tela, que é a tela de análises antecedentes. Joia? Espero que tenham gostado. Obrigado pela audiência.